Porque parece que todo mundo sabe viver, menos eu. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse sentimento que muitas vezes já tomou conta de mim e o que eu aprendi em decorrência dessa pergunta. Sendo bem direto, geralmente a gente que se sente um pouco fora do padrão tem uma mente que ao mesmo tempo em que nos direciona para gostar de coisas mais diferentes, também nos julga muito por isso, como se nós estivéssemos sempre num conflito interno entre o desejo de explorar o desconhecido e a pressão de se encaixar no que é esperado. A gente vai crescendo e percebendo que o que a gente gosta não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas parecem gostar. A gente tenta ir pela tangente, ignorar, a gente força o nosso coração a tentar ir na direção comum na tentativa de fugir da solidão. E toda vez aquela voz dentro de nós bate na porta e o movimento de pertencer ao comum, que supostamente nos traria mais paz, acaba sendo como uma amarra que nos afasta do nosso próprio destino. E é aí que essa e outras perguntas aparecem para nos fazer refletir sobre quem nós realmente somos. O que significa realmente saber viver? Ter interesses fora do comum é tão ruim assim? Esse vídeo é um convite para quem, como eu, já se fez essa pergunta 1000 vezes e também para aqueles que, por situações incontroláveis, precisaram seguir um caminho diferente daquele que a maioria das pessoas considera como certo. Dessa vez você não vai ignorar essas inquietações porque a gente vai explorar elas juntos. Deixa eu te ajudar a organizar melhor essas ideias. Talvez o que parece um desvio para os outros seja na verdade o caminho mais certo para você. Vamos lá? O vídeo vai ser dividido nessas 4 partes que eu vou deixar aqui na tela para vocês. 1. Sobre os traços fora do padrão que são problemáticos. 2. O que significa saber viver. 3. Diferente versus comum. Onde mora seu ritmo. 4. Os 3 pontos que te afastam e como podem, na verdade, te aproximar. Prazer, eu sou Américo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Tô aqui num clima quentíssimo, pegando fogo, diferente dos outros vídeos que geralmente eu faço pra vocês. Tava assistindo um vídeo da semana passada e não sei o que aconteceu, que a minha mão ficava o tempo todo assim. Aos poucos eu vou melhorando, prometo. O importante é passar o conteúdo, né? Se você caiu aqui de paraquedas, aproveite e dá uma olhada nos outros vídeos também, que vale muito a pena. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro ponto. Capítulo 1. Sobre os traços fora do padrão que são problemáticos. Esse ponto eu achei importante trazer porque toda hora eu falo aqui no canal sobre esse sentimento que eu e outras pessoas sentem de se sentir fora do padrão, sobre as questões internas que ele traz e sobre os descobrimentos que ele traz também. Entretanto, como psicólogo, é fundamental que eu faça aqui uma ressalva. Às vezes esse sentimento de se sentir fora do padrão ou de sentir à margem pode ser problemático, tá? Sentir apatia ou algo que possa ser interpretado como uma patologia não é o sentimento de fora do padrão que eu tô pedindo para aceitar aqui, ok? Existem tipos de personalidade e comportamentos sintomáticos que podem ser tratados por uma gama gigante de abordagens terapêuticas. O sentimento que eu falo aqui é aquele que pode ser traduzido como um tipo de chamado para algo mais interno, ou uma inconformidade que parece não parar de pulsar em direção a caminhos diferentes do que a maioria considera como normal ou como esperado. Esse estado de espírito pode sim levar a sintomas depressivos ou de frustração ou de ansiedade, mas não por em si serem patológicos, mas sim pela pressão da sociedade em relação a essa classe de pessoas. Nem todo fora do padrão deve ser romantizado ou aceito sem questionamento. Existem sim situações onde esse sentimento precisa de uma atenção psicológica. Psicopatia, transtornos de personalidade ou distúrbios emocionais não são a marginalidade ou fora do padrão que eu tô falando aqui, ok? Feito esse adendo, podemos ir para o outro capítulo. Capítulo 2. O que significa saber viver? Vamos lembrar aqui da pergunta central desse vídeo. Por que será que todo mundo sabe viver, menos eu? Eu geralmente olhava para o pessoal de fora, para algumas pessoas, e supunha que eles tinham tudo resolvido. Mas será que tinham mesmo? Esse pensamento me vem geralmente quando escuto as pessoas falando sobre suas infâncias ou adolescências. Eu sempre noto as diferenças, seja nos interesses, nas idades em que começaram a fazer certas coisas ou a ir em certos lugares. Enquanto um amigo meu já andava de moto, eu ainda estava fazendo artesanato. Enquanto uma amiga minha já estava explorando a cidade, eu estava estudando hipnose ou kineses, ou desenhando pentagramas sem parar. Quem na zona norte de Natal ia estudar essas coisas na pré-adolescência, pelas caridades?
Até dentro do meu próprio bairro isso ficava evidente. Pessoas falam de fulano ou cicrano, ou citam momentos marcantes lá no bairro, e eu simplesmente não sei do que elas estão falando, não faço ideia. Provavelmente porque eu estava envolvido ali em algo que ninguém estava fazendo. E aí vem um engano que sempre me toma. Olhar para isso com a distância do tempo e imaginar que eles estavam vivendo e eu não. Mas será mesmo? Muitas pessoas seguem um roteiro social pré-definido, né, de relacionamento, festa, trabalho, não porque refletiram sobre e escolheram isso, mas porque era o esperado. E fora do esperado, o que será que essas pessoas queriam fazer? Ou seja, a gente não pode achar que seguir o padrão é sinônimo de saber viver. Existe aí uma diferença entre o que a gente acha que é saber viver e o que realmente é viver com propósito e consciência. E o que eu tento alimentar em mim hoje é, se o meu propósito é ter uma vida mais autêntica, consciente, ter estado esse tempo todo fora do padrão, talvez signifique que eu estou trilhando um caminho certo. Mas esse pensamento também pode levar a gente a outro estado de comparação, meio que nos colocando acima por nós termos trilhado o caminho não esperado. Uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu, né, e como bons seres humanos começou a comparação. E por incrível que pareça, na perspectiva dele, parecia que eu é que tinha vivido e ele não. Por eu viver, sei lá, com os ciganos muito tempo, por eu estudar símbolos desde pequeno, por eu ter esses interesses fora do comum, ele achava que ele ter vivido o que era esperado, ou seja, aquele padrão, né, de começar a trabalhar com tal idade, ter tipos de relações com tal idade, ele achava que por ele viver isso e eu viver essa outra vida, eu que tinha vivido e ele não. Engraçado isso, né? Ou seja, tudo vai depender da perspectiva que a gente tem em relação à vida. A partir do momento que a gente começa a usar mais a nossa consciência, a olhar para a nossa vida e refletir sobre tudo, é que a gente pode iniciar uma análise mais honesta sobre o nosso caminho. Olhando hoje, as minhas estranhezas fazem sentido para mim. Mas se os eventos da minha vida tivessem me levado a ser hoje um ateu, matemático, que não está nem aí para a espiritualidade, talvez eu enxergasse essa fase da minha vida como uma fase que não teve sentido nenhum. Não é tão simples afirmar que a gente não sabe viver simplesmente a partir da comparação. Parece que a gente se coloca numa balança que tem como parâmetro algo impossível de dar certo para nós, que é a comparação com o universo do outro. Cada um de nós é um universo, gente. Um microcosmo. Eu não posso simplesmente olhar para a vida de outra pessoa, para o universo de outra pessoa e julgar pelo meu olhar que ela sabe viver mais ou melhor que eu. Eu sei lá se ela sabe mesmo. Gente, o vídeo tá sendo eu e essa mosca, tá? Ela tá querendo participar. Voltando, eu não sei se ela tá melhor que eu mesmo, eu não sei o que ela já enfrentou, eu não sei os traumas que ela precisou superar, os privilégios que ela teve, não sei a missão dela nessa terra, não sei absolutamente nada, nem quando eu acho que eu sei. Lembrem que existe um universo sutil que influencia a gente o tempo todo. Para quem tem dúvidas sobre isso, é só voltar e assistir o meu vídeo sobre sincronicidades, que eu vou deixar no card aqui em cima. Talvez ao invés de alimentar a ideia de que todo mundo sabe viver, menos você, seja mais frutífero identificar os pontos em que você está falhando e começar a trabalhar neles, dentro do seu universo, dentro da sua perspectiva, com as suas estranhezas ou normalezas. Se você acha mesmo que não sabe viver, deve estar comparando com algum parâmetro. Corra atrás desse parâmetro e cuidado para não estar usando um que seja impossível de solucionar. Capítulo 3. Diferente versus comum. Onde mora seu ritmo? A sensação de ser diferente pode ser um peso ou um presente. Depende da forma como a gente olha para isso. E claro, depende de onde o universo coloca a gente, né? Porque às vezes a gente nasce com uns gostos diferentes, dentro de uma família que é bem tradicional, então já é outro tipo de desafio. A maioria das pessoas segue tendências porque isso gera pertencimento. Existe um conforto em fazer parte da maioria, em gostar das mesmas coisas que os outros, em ter uma linha de vida parecida com a de colegas, com a de familiares. Até a gente, que é da vibe mais alternativa, faz isso também. A gente sempre acaba falando sobre as mesmas coisas, embora cada um de nós tenha o seu molhinho, que vem das experiências individuais.
Desde cedo, alguns de nós percebem que não se encaixam nisso que o pessoal considera como normal. Enquanto os colegas estavam, sei lá, aprendendo a tocar violão para impressionar os outros, você estava envolvido num livro, escrevendo uma coisa que não tinha nada a ver com a maioria das pessoas. Ou qualquer exemplo que você tenha vivido, tá? Existem vários tipos de diferentão por aí. Essa diferença de trajetória muitas vezes gera um sentimento de deslocamento. Por que eu não sou como os outros? Por que eu não consigo me interessar pelo que parece natural para todo mundo? Será que eu estou perdendo algo? O problema é que muitas vezes essa comparação vem carregada de julgamento. Parece que seguir um caminho alternativo é sinônimo de estar errado, como se existisse uma linha do tempo correta que todos nós devêssemos seguir. Mas será que existe um jeito certo de viver cada fase da nossa vida? E se existe, quem foi que estipulou isso? O que você ganha se julgando tanto, sinceramente? Às vezes não é nem que se trata de uma personalidade mais peculiar, né? Às vezes você nem nasceu com esse sentimento de ser diferentão. Às vezes só aconteceu alguma coisa na sua vida que lhe levou para esse caminho, como uma gravidez inesperada, ou você foi despedido do nada do seu emprego, ou você perdeu algum ente querido. A questão não pode ser se você está atrás ou à frente de alguém. A questão tem que ser saber se você está seguindo o seu ritmo. Cada pessoa tem um ritmo próprio para viver. Como eu falo lá no vídeo das sincronicidades, você não está aonde você está por acaso. Existe uma lógica, mesmo que você não consiga perceber, por se tratar de uma coisa tão pequenininha, são detalhes assim tão imperceptíveis para a nossa ótica de hoje em dia, mas você não está onde você está por acaso. Algumas pessoas precisam seguir um manual social pré-estabelecido, enquanto outras precisam também desbravar os seus próprios caminhos. Um dos problemas disso, claro, é a solidão que esse caminho não tradicional geralmente traz. O caminho tradicional mais pessoas seguem, né? O caminho das massas. Não dá, gente. Se você se sente fora do padrão, talvez seja porque você está construindo ou sendo chamado para construir algo que não existe ainda. E se você não teve saída a não ser seguir o caminho tradicional, pegue isso como uma possibilidade de você dar o seu toque lá e melhorar aquele caminho. Já pensou nisso? A questão não é sobre se encaixar ou não, e sim sobre respeitar o seu próprio tempo e correr atrás dos pontos que você acha que precisa melhorar na sua vida. Talvez o seu ritmo seja outro, não seja esse das pessoas com as quais você se compara. E vamos para o nosso quarto, último, mas não menos importante ponto. Capítulo 4. Os 3 pontos que te afastam e como podem, na verdade, te aproximar. Quando a gente se sente um pouco diferente, existem 3 aspectos que geralmente nos fazem sentir um pouco mais afastados do mundo ao nosso redor. Mas e se, ao invés do sentimento de afastamento, esses pontos pudessem ser, na verdade, sinais de que nós estamos cada vez mais próximos do nosso caminho verdadeiro? Primeiro é que seus interesses não seguem o padrão que a maioria segue. O que acontece quando o que fascina você não interessa mais ninguém ao seu redor? Pode ser um problema à primeira vista, mas na verdade isso pode ser também um grande filtro natural. Os seus interesses diferentes servem como um radar para você encontrar pessoas e lugares que parecem um pouco mais com você. O caminho pode até ser solitário no início, mas à medida que você se aprofunda mais nisso que você ama, inevitavelmente você vai acabar atraindo pessoas que compartilham daquela mesma sintonia. Talvez não seja um grupo gigantesco, mas com certeza vai ser um grupo mais verdadeiro. Às vezes pode acontecer também dessa contrariedade ser só um traço psicológico para você desenvolver um pouco mais a sua individualidade. E quando isso acontece, você pode repensar de novo as suas crenças. Mas até nessa possibilidade você evolui um pouco mais e se adentra um pouco mais no seu autoconhecimento. O segundo sinal é que você não passou pelas fases da vida no momento certo, na idade certa, no tempo que a maioria das pessoas considera certo. Enquanto todo mundo estava vivendo as suas experiências, você estava ali absorto em outras viagens, em outras descobertas, até talvez um pouco mais introspectivas e inconvencionais. Isso pode ser por escolha, ou seja, você nasceu com isso, você sente isso, ou por necessidade, ou seja, alguma coisa da vida, algum evento fez com que você precisasse ir por esse caminho, como eu já falei anteriormente.
aqui se aplica a qualquer fase da vida, tá? Não é só na infância, não. Eu sempre falo da infância aqui, mas esse pensamento pode se aplicar a qualquer fase da vida. Até na fase adulta mesmo, às vezes a gente se descobre dessa forma. Esse afastamento das expectativas, das normas sociais, né? Esse afastamento de seguir o caminho padrão pode fazer com que você se sinta como se você tivesse perdido algo, ou que você se sinta atrasado de alguma forma. E na verdade isso pode ser até real em alguns aspectos. Talvez você tenha perdido algumas vivências ou não tenha seguido marcos comuns que a maioria segue em determinada fase da vida. Mas será que se trata realmente de uma perda? À medida que a vida avança, a gente é condicionado a acreditar que existe uma linha do tempo reta que a gente precisa seguir os passinhos todos iguais. Primeiro o ensino médio, depois a faculdade, depois o emprego, depois você sobe de cargo, depois a aposentadoria e pronto, morrer. Mas muitas vezes a gente não para se questionar. Por que essa sequência? E mais importante, o que acontece com quem não segue essa ordem? Se você não passou pelas mesmas fases que os outros, na ordem certa, na idade certa, sei lá, isso não significa que você está falhando ou que você está atrasado. Isso pode ser simplesmente o reflexo de que você tem um caminho diferente, com a sua própria lógica, não inferior, mas único, seu, do seu universo, da sua perspectiva. Pode ser que ao desviar das trilhas tradicionais, você tenha investido mais tempo em autoconhecimento, em autodescobrimentos, na exploração de interesses únicos ou na busca por um propósito pessoal que transcende o que é normalmente esperado para as pessoas. É possível que você tenha demorado mais para encontrar o seu lugar no mundo ou até esteja procurando ainda, mas isso não quer dizer que você perdeu nada essencial. Pode ser que você ainda esteja no processo de construir uma base mais sólida e consciente sobre aquilo que realmente importa para você. Esse caos que você sente vai se manifestar no seu coração até que você abrace a sua jornada, até você entender que não está aqui na Terra à toa, só existindo. Voltando aqui num vídeo anterior, a gente sabe que tudo emite uma vibração. Até uma pedra não está aqui por acaso, sem fazer nada. Imagine você. O que é certo para uma pessoa não necessariamente vai ser certo para outra. Seu tempo, por mais que você ache que tenha sido desconstruído, pode participar de uma lógica que é única para você. Na verdade, participa de uma lógica que é única para o seu microcosmo, para o seu universo. Mesmo que a sociedade insista em medir o sucesso ou o caminho certo, o importante é o quanto você aprendeu e cresceu dentro da sua própria jornada. O pessoal pergunta o que você quer ser quando você crescer. E automaticamente todo mundo responde uma profissão, todo mundo responde um cargo que quer ter. Ninguém responde que quer ser justo, que quer ser ético, que quer ser bondoso. Viver de forma mais consciente é pensar sobre essas armadilhas que a gente cai o tempo todo, sem nem perceber. O terceiro sinal é que a vida dos outros parece mais suave, enquanto a sua parece mais caótica. A gente se ilude achando que quem tem um caminho mais tradicional, um caminho com passos mais claros, né? Sei lá, alguém que o pai é médico e vira médico. A gente acha que o destino dessa pessoa é mais evidente, é mais fácil. Mas isso é a maior viagem, gente, também. A gente não tem como garantir isso. A Viviane Mosé, uma filósofa brasileira bem famosa, ela fala sobre essa parte trágica da vida, né? Ela fala que a vida é trágica porque a gente pode fazer todas as escolhas certas e ainda assim pode dar errado. A gente pode fazer todas as coisas certinhas e a vida pode ser que não funcione muito bem. Então nada é garantido aqui. O mais sábio pra gente é ver as falhas da vida como algo que nos leva a um caminho mais autêntico. Ver os erros que a gente comete ou as coisas ruins que nos acontecem como bênçãos disfarçadas. O desconforto, o imprevisto são ingredientes essenciais para quem quer seguir uma vida com mais propósito, para quem não quer seguir aquele modelo pronto de vida habitual. E às vezes você só queria ser uma pessoa normal, com uma vida normal, vivendo coisas normais, mas não é isso que está escrito lá no seu livrinho da vida. O que a gente vê, na verdade, é que o processo de autoconhecimento, de descobertas, nunca segue uma linha reta. E isso é algo que a narrativa dos grandes personagens da vida, né, sejam religiosos, sejam mitológicos, sempre nos mostra. Esse caos que nos assusta pode ser, na verdade, um terreno fértil para um caminho mais verdadeiro e mais profundo. Pode ser que o que parece um desvio para os outros seja, na verdade, o caminho mais certo possível para você. Então, ao invés de se perguntar por que todo mundo sabe viver, menos eu, talvez a pergunta tenha que ser:
Por que será que eu acho que eu tenho que ser como todo mundo? E é isso, minha gente, o vídeo fica por aqui. Se você assistiu até agora e esse vídeo contribuiu de alguma forma para você, considere se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, dar o like. Para quem quiser apoiar o canal, o Apoia-se vai estar também na descrição do vídeo. Vou deixar também aqui na tela o vídeo sobre sincronicidades que eu falei, tá? Assim que esse vídeo estiver terminando, ele vai aparecer na tela, é só clicar lá, beleza? Ah, peço desculpas também que o vídeo não saiu no sábado, porque eu tava no trânsito, viajando, e aí não tive como. Até tentei gravar, vou deixar aqui na tela o meu intuito de gravar, mas não deu certo. E aí estou postando agora para vocês, tá bem? É isso. O Américo fica por aqui, mas é VaptVupt. Boas escolhas a todos e foi fenomenal estar com vocês. Aparece aqui. Dá um tchau.